Valendo. Aula 6 do nosso curso de redação para o concurso da Prefeitura Municipal de Mossoró, mas que serve para qualquer outro concurso que exija, que solicite o texto dissertativo argumentativo, bem como para o próprio Enem. Estamos estudando o método de redação com lógica. Como produzir uma redação de forma lógica, de forma coerente. E hoje nós vamos iniciar o estudo de como produzir um modelo de roteiro. Como seria um roteiro para que eu chegue a uma produção de um texto bacana, de um texto que, ao ser avaliado, seja atribuído uma nota máxima, ou muito próximo a ela. Pois bem, vamos pegar esse modelo aqui de roteiro. Tese mais tópico frasal. Desenvolvimento. 2 parágrafos. Primeiro aqui, tese mais tópico frasal, na introdução. Desenvolvimento com 2 parágrafos. Ideias selecionadas para essa situação seria, para fundamentação, seria as ideias de causa e consequências. Esse é o nosso modelo de roteiro. É obrigatório que seja esse? Não, é uma sugestão, é um modelo, né, de roteiro para que vocês possam, se acharem confortáveis com ele, treinar, né, e utilizar no dia da prova, tá certo? Não é um modelo de redação, é um modelo de construção de um roteiro de redação, tá certo? Então, como é que eu vou fundamentar? Eu selecionei aqui as ideias, causa e consequência. Como é que eu vou fundamentar agora essas ideias? Pronto, eu posso usar exemplos para fundamentar essas ideias. Eu posso usar testemunhos de autoridade, que aí entram as citações, né? É igual a citações. Citar frases de alguém que é autoridade no assunto que você está ali discutindo, dissertando sobre, é riquíssimo. Né? Já falei isso em outras aulas, até expliquei a diferença entre citação direta e indireta. É riquíssimo citar testemunhos de autoridade, é riquíssimo. Eu posso usar ainda, além disso, eu posso usar explicação, eu posso usar dados estatísticos, eu posso usar comparações. Olhe quantas coisas eu posso usar para fundamentar as minhas ideias de causa e consequência. Professor, onde é que eu uso tudo isso? Eu uso tudo isso no desenvolvimento, para fundamentar cada argumento em cada um dos parágrafos. Tá certo? E a conclusão, proposta de intervenção completa. Eu botei completa, mas essa completa aqui é mais para quem vai fazer Enem, que exige uma proposta mais elaborada. Para concurso, não se solicita que é, essa proposta de intervenção seja tão completa, tão elaborada, né? Quem fez, quem deve fazer, como fazer, para que fazer, por que fazer, como fazer, não é necessário esse detalhamento na proposta de intervenção de concursos públicos. Mas se fosse no Enem, sim, seria uma proposta de intervenção completa, certo? Para gerar estratégias de fundamentação, sugerimos que se façam algumas perguntas ao tópico frasal. Falei sobre isso na aula de ontem. Eu não sei gerar estratégia de fundamentação, para fundamentar os argumentos. Então, eu vou pegar os argumentos e vou fazer perguntas a eles. As respostas que forem obtidas a partir dessas perguntas serão certamente explicações, exemplos, causa, consequência, ou seja, será a forma que você irá utilizar para fundamentar o seu argumento, ou os seus argumentos. Por exemplo, como posso escrever esse tópico frasal com outras palavras? A resposta para isso seria explicação. O argumento aqui é a fundamentação com base em explicação. Qual seria o caso concreto para ilustrar esse tópico frasal? Aí eu teria, como fundamentação, o uso de exemplos. O que gera esse tópico frasal? O que gera é causa. Eu usaria a fundamentação aí através de causas, citando a causa.
O que esse tópico frasal gera? Agora é o contrário da pergunta. Quando inverte, o que gera? O que gera é uma consequência. Vocês percebem que a relação causa e consequência é muito próxima? Por quê? Porque toda causa tem uma consequência. E toda consequência provém de uma causa. Então a relação é muito íntima ali entre elas. Tá certo? São indissociáveis. Não tem uma consequência que não tenha sido originária de uma causa. E não tem uma causa que não gere a consequência. Tá certo? Então as perguntas são muito parecidas aí. O que esse tópico gera? Perdão, o que gera esse tópico frasal? Causa. O motivo. O que esse tópico gera? Consequência. A consequência da causa, a consequência do motivo. Tá certo? Fazendo essas perguntas ao tópico frasal, você vai ter uma base de como fundamentar. Se é através de exemplos, através de explicação, se é através de causa, de consequência. Aí tem outra. Algum autor renomado ou obra importante já falou sobre esse assunto? Sobre o assunto do tópico frasal? A resposta a isso é um testemunho de autoridade. Ah, lembrei. Rousseau falou sobre isso. Vou então citar a frase dele. Piaget falou sobre isso. Professora pedagogia aí. Piaget falou sobre isso. Pessoal das letras aí. Chomsky falou sobre isso. E por aí vai. Aí você. E que não é obrigatório ser só esse pessoal que eu falei, não. A depender do assunto, do tema que você esteja tratando, você pode citar qualquer autor, desde que a frase se encaixe ali. Não é citar. Ah, eu achei. Tem uma frase de Shakespeare que eu achei linda. Cabe no contexto? Vai agregar? Não, não tem nada a ver. Então não cita. Muito simples. Luiz Carlos, Oi, posso tirar uma dúvida nessa? Vou tirar uma dúvida nessa parte aí tire. da citação. Por Uhum. exemplo, quando você for citar um autor, aí é obrigado você citar com aquela, com as ideias técnicas dele, assim, o que ele Pronto. escreveu no livro, ou eu posso dizer assim, segundo Jean Piaget e tal, o indivíduo, ele vem dos genes, da hereditário, entendeu? Inteligência hereditária. Pronto. Eu falei disso numa outra aula. A questão da citação direta e da citação indireta. Quando você. Vou relembrar os conceitos. O que é uma citação direta? Uma citação direta é quando você lembra a frase do jeito que o autor falou ou escreveu em algum livro, você lembra de todos os detalhes da frase inteira, como ele disse, e você vai transcrever aquilo para o seu texto, do jeito que ele disse. Aí é uma citação direta. Aí, obrigatoriamente, você vai usar aspas. Citação direta, o uso de aspas é obrigatório. Mas também pode ser essa opção que você diz. Não lembra direito da palavra, das frases, ou perdão, da frase do jeito que o autor disse, mas lembra da ideia. Então você vai parafrasear a ideia, a frase do autor. Vai usar a frase do autor, o sentido que ele quis dar, mas com suas palavras. Aí é uma citação indireta. Você pode fazer tranquilamente, só que não usa aspas. A diferença é essa. Você pode fazer os dois tipos, sem problema. Só lembrando que numa vai usar aspas, perdão, e na outra não. Você pode parafrasear tranquilamente. Pode parafrasear sem medo que dá certo. Só esse detalhe. Vai fazer a frase do jeito que o autor disse, usa aspas. Vai parafrasear o autor, as aspas não são obrigatórias. Tá certo? Tranquilão? Há algum dado estatístico, alguma pesquisa que comprova esse tópico frasal? Então a resposta para isso aí é a utilização de dados estatísticos. A partir daí, você cria um roteiro, né, e já sabe como vai agir para produzir o seu texto. Vai ter ali tese e tópico frasal na introdução, depois vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Nesses parágrafos, você vai selecionar as ideias ali de causa e consequência, e para fundamentar essas ideias, você pode usar exemplos, testemunho de autoridade, explicação, dados estatísticos, comparação, e por aí vai.
e conclui com a proposta de intervenção. Né? Aí, para gerar a argumentação, você vai usar as perguntas que eu acabei de mencionar. As respostas a essas perguntas serão a fundamentação do seu tópico frasal de cada um dos parágrafos. Então, aqui na prática, olha só. Preparando o terreno para a aplicação do roteiro. Nós temos um roteiro, aquilo ali foi o roteiro. Agora vamos preparar aqui o terreno para aplicar esse roteiro. Vamos começar aqui na prática. Temos 2 textos. Olhe como eu facilitei a vida de vocês. Olhe como eu facilitei a vida de vocês. Temos 2 textos de apoio, né? Os textos norteadores. Texto 1. A ONU Mulheres é a nova liderança global em prol das mulheres. A sua criação em 2010 proporciona a oportunidade histórica de um rápido progresso para as mulheres e a sociedade. A ONU Mulheres trabalha com as premissas fundamentais de que as mulheres têm o direito a uma vida livre de discriminação, violência e pobreza, e de uma igualdade de gênero, e de que a igualdade de gênero é requisito central para se alcançar o desenvolvimento. Esse é o texto de apoio 1. O texto 2 diz o seguinte: no Brasil, as mulheres representam mais da metade, 52,6% da população econômica ativa. Entretanto, ocupam principalmente a base da pirâmide ocupacional, em cargos de menor qualificação e remuneração. Não bastasse isso, o rendimento médio das mulheres corresponde a apenas 65,6% do rendimento dos homens, segundo o IBGE. É nesse contexto que o governo federal assume a iniciativa de implementar o programa Proequidade de Gênero, em parceria com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM, e a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Então, considere as informações acima e desenvolva um texto dissertativo argumentativo a respeito do seguinte tema: a igualdade de gênero. Olha que começou legal para vocês. E a contribuição da mulher para o desenvolvimento da sociedade. O que eu tenho aí? Eu tenho o tema do Enem, eu tenho o tema para a produção da redação. Tema é esse, essa é a frase tema. E eu tenho textos norteadores, texto 1 e texto 2. Como eu falei ontem, a leitura detalhada, minuciosa desses 2 textos, procurando entender a essência de cada um deles é essencial, e sempre relacionando os textos com a ideia central do tema, que é esse aqui, destacado de amarelo. Sempre lendo e relacionando a ideia central de cada parágrafo, perdão, de cada texto com o tema. Esse é o grande segredo. Como nós temos um roteiro, que é esse aqui, organizadinho, nós vamos agora tentar colocar aqui, ó, modelo de roteiro agora pronto, baseado no tema. Baseado no tema, nós temos o modelo pronto aqui. Então, nós começaríamos como? Com a tese reescrita, mais o tópico frasal. Olha só, olha só. Equiparação de direitos e colaboração da mulher, mais desenvolvimento social. Olha o que eu tenho aqui. A tese seria a equiparação de direitos e a colaboração da mulher. A tese seria essa. O que o autor desse texto vai defender é essa equiparação de direitos e a colaboração da mulher. Então, aqui seria a tese dele, o ponto de vista. É isso que ele vai defender. E o tópico frasal seria aqui o desenvolvimento social. Então, partindo para a próxima etapa, que seria o quê? As ideias selecionadas. Primeira ideia. A árdua batalha feminina pela conquista dos direitos. Ideia 1.
Ideia 2, a necessidade de presença feminina no mercado de trabalho. Essas são as duas ideias. Esses são os dois argumentos. Isso aqui é a cereja do bolo. Isso aqui faz parte da sua introdução. Tese reescrita, tópico frasal, incluindo já os argumentos. Esses dois argumentos, que chamei de ideia 1 e ideia 2, são os argumentos que que o autor utilizou aqui para fundamentar a tese dele. Qual é a tese? O que ele vai defender? Ele vai defender uma equiparação de direitos e colaboração da mulher. Vai defender isso. Para isso, ele vai usar dois argumentos. O primeiro argumento, ele vai falar sobre a árdua batalha feminina pela conquista dos seus direitos. É isso que ele vai falar. É desse argumento que ele vai tratar num dos parágrafos, no primeiro parágrafo. E a partir daí, ele vai usar as estratégias de fundamentação que nós falamos. Vai escolher algumas. Aquela história lá. Escolher o quê? Exemplos, explicação, dados estatísticos, tudo que nós falamos nas 5 aulas passadas deste curso. Quando ele terminar esse parágrafo, isso é o desenvolvimento, viu? Quando ele terminar esse parágrafo, ele vai iniciar outro parágrafo, com outro argumento. Qual é o outro argumento que ele vai usar para defender a equiparação de direitos? Ele vai falar sobre a necessidade de presença feminina no mercado de trabalho. Então, observe, eu vou retomar para ficar mais fácil de internalizar na mente de vocês. A tese do cara ele vai defender a equiparação de direitos e a colaboração da mulher. Pronto. Ele vai defender isso. Para defender isso, ele vai usar dois argumentos. Ele vai falar sobre a árdua batalha feminina pela conquista dos seus direitos e vai falar sobre a necessidade de presença feminina no mercado de trabalho. Ele vai usar esses dois argumentos para defender a equiparação dos direitos da mulher. Olha só como é um passo a passo. Olha só como quando você entende o passo a passo, você entende que redação não é sentar e pedir uma inspiração. Quando você entende que redação é você montar uma estratégia, montar um roteiro, e encaixando as peças, tudo fica mais fácil. Tudo passa a fazer sentido. Né? Por quê? A gente está vendo aqui nesse curso como estruturar uma redação. Não é sentar e escrever o que é que eu vou fazer na introdução, meu Deus, o que é que eu vou fazer no desenvolvimento. Vai fazer isso que está aqui. Vai fazer isso que a gente está estudando. Esqueci de ligar um clarinho hoje, né? Fica escuro. Só isso. Vamos lá. Fundamentação das ideias. Professor, mas nós não fundamentamos ideias. Nós não fundamentamos nada, nós citamos as ideias na introdução, ó. Nós não fundamentamos nada. Vamos começar a fundamentar agora. Aqui vai entrar o desenvolvimento, até aqui, ó. Aqui vai entrar o desenvolvimento. Aqui era a introdução. E aqui embaixo está a conclusão. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos desenvolver o argumento 1. O que vai fazer para desenvolver o argumento 1? Ele vai usar uma estratégia de explicação. Qual é o argumento 1? A árdua batalha feminina pela conquista dos direitos. Observe que a gente está fazendo roteiro aqui, tá certo? Aqui é um roteiro. Então, ele pode falar o seguinte, ele pode falar sobre a superação de muitos obstáculos pela mulher. Usar essa explicação para fundamentar a árdua batalha que a mulher enfrenta pela conquista dos direitos. Outra coisa que ele pode usar exemplos. Conquista do direito ao voto, que era restrito a homens no passado. E ele pode usar ainda a consequência do exemplo. Qual seria, então, a consequência desse exemplo? O voto permitiu maior participação feminina na política. Então, eu tenho aí a superação de muitos obstáculos, a conquista do direito ao voto, e, como consequência disso, o voto permitiu maior participação feminina na política.
Estamos organizando aqui a defesa, a fundamentação da nossa tese, que é o quê? Equiparação de direitos e colaboração da mulher. Depois, primeiro ponto feito, vamos para o próximo. Qual seria o próximo? O outro argumento, que é a necessidade da presença da mulher no mercado de trabalho. Então, observe. Explicação, exemplo, consequência do exemplo. Explicação. O mercado de trabalho precisa de maior diversidade de perfis. Essa é a explicação. Um exemplo. Profissões que eram exclusivamente masculinas, hoje são ocupadas pelos homens. Uma vírgulazinha aqui. Não, tira. Só se eu colocar aqui as duas. Agora vai. E a consequência desse exemplo? A consequência disso, de profissões que eram exclusivamente masculinas, hoje também seriam ocupadas pelos homens. Valorização cada vez maior do trabalho feminino. O que eu tenho aí? Eu tenho um argumento, aí eu tenho a explicação, tenho o exemplo e tenho a consequência do exemplo. Assim eu monto o parágrafo, nos dois casos, tanto no argumento 1 quanto no argumento 2. Gente, repetindo, esse ideia 1 é argumento 1, viu? Chamei de ideia 1, mas pode chamar de argumento 1, não tem problema. Mesma coisa. Como não é difícil montar? Quando você tem esse material em mãos, quando você consegue entender como é que faz, você diz, puxa, eu me pelando de medo da redação. Claro, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece a fundo, dá aquela insegurança. Ah, eu nunca fiz uma redação, e agora? Mas quando você passa a entender como é que faz, que redação é técnica, é seguir um método, aí você diz, agora é só praticar e meter os pés. Agora eu vou. Tá entendendo? Você entende que não é nem um bicho como eu sempre falando, de outro mundo. Certo? Eu vou fechar, fazer intervenção. Concessão pelo governo de incentivos fiscais a empresas para a contratação de mulher. Essa é a solução, essa é a sugestão. Uma concessão feita pelo governo, concessão de incentivos fiscais a empresas para que haja uma maior contratação de mulheres. Então, observe como está nosso roteiro. O tema, olha o tema. A igualdade de gênero e a contribuição da mulher para o desenvolvimento das sociedades. O que eu tenho aqui na tese reescrita? Equiparação de direitos e colaboração da mulher, mas desenvolvimento social. As ideias selecionadas são os argumentos. A árdua batalha feminina pela conquista dos direitos e a necessidade da presença feminina no mercado de trabalho. Aí, para fundamentar as ideias, nós temos aí a explicação da ideia, o exemplo e a consequência da ideia, ou seja, a estruturação de cada parágrafo. E finaliza com a proposta de intervenção. Esse é um modelo de roteiro pronto que você pode usar para qualquer tema. Qualquer tema, seguindo esse modelo aí, não tem erro. Qualquer tema, é qualquer tema mesmo. Não tem erro. Pode fazer sem medo. Agora, olha só, como foi que ficou o texto pronto. Professor, não era o texto pronto, não. Não, ali era o modelo do roteiro. Era o modelo desse roteiro aqui, ó. A gente tinha falado no início da aula. Aqui a gente deu a orientação, aí fomos para a prática, bem com um tema e textos de apoio, para construir na prática o modelo e transformar esse modelo num texto, que seria assim, ó, modelo de texto pronto, de acordo com aquele roteiro. Qual é o tema? A igualdade, olha o tema aqui embaixo, de gênero e a contribuição da mulher para o mercado, para o desenvolvimento das sociedades.
Só ver uma coisinha aqui. Bem rapidinho. Para o desenvolvimento das sociedades. Peraí. Pronto. Voltei. Olha só, temos um tema. Agora, esse texto está completo. Observe que eu tenho 4 parágrafos. Foi feito de qualquer maneira? Não, foi feito seguindo o roteiro. Que roteiro, professor? Esse roteiro aqui, ó. Depois que esse roteiro está pronto, é só encaixar no texto agora. É só montar o quebra-cabeças. Juntou as peças, encontrou as peças, agora é só encaixar. Olha só. Tema: a igualdade de gênero e a contribuição da mulher para o desenvolvimento das sociedades. Introdução. Não se pode negar que a equiparação de direitos e a colaboração da mulher são quesitos fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. Observe que eu tenho aqui a reescrita do tema e da tese. Essa evolução social é possível não só pela árdua batalha feminina em busca de conquista de direitos, mas também devido à necessidade da presença no mercado de trabalho. Olha só, o que é isso? Árdua batalha e necessidade. São as duas ideias, são os dois argumentos que nós trouxemos para cá, ó. Aliás, retiramos daqui e encaixamos já no texto, ó. Tese reescrita, olha só, a equiparação de direitos e a colaboração da mulher, tese reescrita, e 2 argumentos. Está aqui a introdução. Não tem para que maior introdução do que essa. Está aqui perfeitinha. Não se pode negar, uma expressão ali de cunho geral, entra com a tese reescrita, cita os 2 argumentos e acabou. A introdução está pronta, baseada no roteiro. Agora, vamos para onde? Trabalhar o desenvolvimento. Ou seja, desenvolver esses 2 argumentos que estão aqui de azulzinho meio esverdeado, que são a batalha feminina, a árdua batalha e a necessidade da presença da mulher no mercado de trabalho. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Sabe-se que, expressãozinha que dá coesão ao meu texto, bem como da coerência, porque liga ao parágrafo anterior. Não deixa ele solto. Sabe-se que as vitórias femininas na luta por seus direitos não são recentes. De fato, outro elementozinho coesivo, de fato, muitos obstáculos foram superados pelo sexo aparentemente frágil, com paciência, trabalho e determinação ao longo do século. Exemplos de conquista, olhe só, citando exemplos, ó. Que é isso, professor? É isso aqui, ó. Exemplos de conquista política feminina é a aquisição do direito ao voto, que no passado era restrição apenas aos homens. Agora é a consequência do exemplo. Como consequência, professor, que consequência? Essa daqui, ó, consequência do exemplo. Ó, o voto permitiu maior participação. Observe que aqui é um roteiro. Lá você vai ampliar. Aqui é só base, é só o alicerce. Lá você vai ampliar. Lá onde, professor? Aqui no texto. Como consequência desse avanço, houve uma valorização do eleitorado feminino, gerando assim uma participação política ativa. Agora, eu tenho tudo o que eu tinha lá no meu roteiro, nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Temos chamado de D1. Entende? Estamos na prática. Estamos trabalhando agora na prática. Colocando o roteiro na prática, com um exemplo feito
a partir daquele roteiro criado. Vou iniciar outro parágrafo. Por quê? Porque eu já terminei de desenvolver esse argumento. Vou pular para outro. É que eu vou citar agora. Bem, como eu já falei sobre a árdua batalha feminina, eu vou falar agora sobre a necessidade da presença do gênero feminino no mercado de trabalho. Por que eu vou falar disso? Porque eu citei lá na introdução. E eu tenho que falar. Se eu citei, professor, se eu quisesse terminar a minha redação aqui, só com esse parágrafo que eu fiz primeiro, poderia? Não. Ah, mas se eu quiser optar por um parágrafo só, agora, não. Porque você citou dois argumentos lá em cima, na introdução, e falou só sobre um. Então, você vai ser penalizado porque não desenvolveu o segundo argumento. Não, mas se eu quiser fazer só com um, aí você volta à introdução e apaga o segundo argumento. Aí pode. Tá entendendo? O que você não pode é citar dois argumentos e só discorrer sobre um. Também não pode citar um e falar sobre dois. Tem que ter lógica na coisa. Tá certo? Então, como o autor fez aqui dois argumentos, falou, citou a árdua batalha feminina e a necessidade da presença da mulher no mercado, ele vai ter que desenvolver dois argumentos. Já desenvolveu um, vamos para o D2. Desenvolvimento 2. D2. Outro fator importante, olhe só, olhe o mecanismo de coesão que o rapaz utilizou aqui. Outro fator importante. Quando ele diz outro fator importante, ele liga a ideia anterior. Ou seja, além do que já foi citado, existe outro fator. É isso que dá coesão e coerência ao texto. Ele não iniciou o segundo parágrafo do desenvolvimento de forma solta, aleatória. Não, ele conectou as ideias. E isso é o que dá progressão lógica ao texto. É isso que faz você escrever um texto coerente e coeso. Essa ligação entre as partes. Não podem ser quatro partes soltas, né? Quatro parágrafos soltos. Eles têm que estar entrelaçados. Tá certo? Então, outro fator importante para a inclusão da mulher no processo de evolução social, que é o mesmo que desenvolvimento da sociedade, é a necessidade da presença desse gênero no mercado de trabalho. Poxa, citei lá, argumento 2. A necessidade está aqui, ó, argumento 2. Cita o argumento para agora falar sobre ele. De fato, explicação. Diante da diversidade das atividades, o mercado de trabalho prima por diferentes perfis. Basta observar. Olha o exemplo. Basta observar as profissões que outrora eram exclusivamente masculinas e atualmente são ocupadas também por mulheres, como acontece no ramo, por exemplo, da construção civil. As consequências. Tantas transformações geram uma crescente valorização da mão de obra feminina, pois a mulher agora passa a ser presença indispensável no meio corporativo. Nada mais ou nada além foi feito aí do que expandir o roteiro. Olhe a importância do roteiro, a importância do planejamento do roteiro, né? Foi só pegar lá, já tinha tudo prontinho, organizadinho aqui, ó. Foi só pegar e encaixar lá. Gente, treine esse roteiro, treine fazer esse roteiro. A vida de vocês será outra. Se vocês levarem a sério, exercitarem essas aulas, revisarem, tentarem pôr isso em prática, eu não tenho dúvida que a nota de vocês será uma nota satisfatória. Tenho dúvida nenhuma, nenhuma. Tá certo? É só seguir. Tenho dúvida nenhuma. E agora, para fechar, vamos para onde? Para a conclusão.
Por todos esses aspectos. Puxa, que aspectos? Estão falando de quê, professor? Que aspectos são esses? Por todos esses aspectos que nós falamos no argumento do desenvolvimento 2, Isso é retomada da palavra-chave. e isso é retomada do texto todo. Por todos esses aspectos, quando você entra com essa expressão, já dá uma ideia de conclusão, né? Já dá a ideia para o leitor que você vai concluir o texto, e você conclui ainda sem deixar nada solto. Por tudo que eu falei anteriormente, por todos esses aspectos, por tudo que foi dito acima, ou seja, vou finalizar, mas não vou soltar a ponta da linha de jeito nenhum. Vou continuar costurando aqui o meu texto, as minhas ideias. Observe que, no primeiro parágrafo da introdução, do desenvolvimento, já inicia aqui com sabe-se que, uma expressão que inicia retomando o anterior. Ou seja, vou iniciar agora. Eu poderia entrar assim, em análise inicial, as vitórias seria igual. O sentido seria o mesmo. Vou iniciar o próximo argumento. Outro fator importante, vale lembrar também, por aí vai. Sempre costurando as ideias. Vou finalizar por todos os aspectos. Que aspectos? Por tudo que eu falei aqui no texto, por tudo isso aqui, por tudo isso que eu falei até agora, por todos os aspectos, o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, olha só, igualdade entre os gêneros. Estou retomando aqui a tese e o tema, de certa forma. E a tese por quê? Porque a tese fala em equiparação, igualdade. Então, por todos esses aspectos, o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres, que é a minha tese, capacita-as para atuar de forma proativa em favor da sociedade. Sendo assim, vamos lançar agora a proposta de intervenção. Melhor ainda seria que o governo, essa de verde é a sugestão de solução. Vamos solucionar, vamos deixar uma solução para o problema? Vamos deixar uma ideia de solução? Bora. Então, melhor ainda seria que o governo promovesse incentivos fiscais às empresas para a contratação de mão de obra feminina, a fim de proporcionar um acelerado desenvolvimento social. Iniciei a conclusão com a expressão conclusiva, retomei a tese que eu citei lá na introdução, eu retomei aqui com outras palavras, retomei. Observe que, provando mais uma vez que o texto é uma unidade, a tese é citada na introdução e retomada na conclusão. E ao longo do texto ela é desenvolvida. Redação com lógica. Segue-se uma sequência. Não é sentar e entregar a Deus. Deus vai ajudar muito mais se você tiver um roteiro, se você tiver treinado. E o roteiro está aqui. Então, quem não fez a redação ainda, aquela do dever de casa, dê uma olhadinha nessa aula depois, nesse roteiro e tal. E vai dar certo. Tranquilão aqui? Roteiro pronto. Modelo do roteiro, roteiro empregado no texto. Pá. Coisa de cinema, coisa de primeiro mundo. Ah, professor, eu comprei o curso da, sei lá, da Segran Rio, não sei de onde, Segran Rio, o curso não sei de quem, o curso da mesma coisa que eu dou aqui. É pegar e fazer. É isso aqui. Vá por aí que dá certo. Terminando o roteiro, o quinto passo, aquilo que a gente vinha vindo até então, vimos o quarto passo, entramos na parte do roteiro, que faz parte do quarto passo, e agora redigir. Observe. Depois de interpretar e criar,
chegou o momento de redigir a redação. Esta terceira etapa tem o objetivo de fazer o estudante dominar a norma culta da língua, em versão escrita, pois aspectos como precisão vocabular, ausência de oralidade e domínio gramatical são exigidos não só pelas bancas, mas por todos aqueles que buscam uma leitura formal com credibilidade. Neste quinto passo, apresentarei as máscaras da redação, que servem de guia para a produção do rascunho e otimizam o tempo do candidato ao redigir o texto. As máscaras transformarão o processo de escrita de uma redação quase em um jogo de completar lacunas. Chama atenção, porém, para que o estudante não tome a máscara como modelo a ser seguido cegamente. Ela serve mais como um apoio para o candidato, para que ele possa visualizar como a redação poderá ficar quando pronta. Procure compreender a lógica da máscara, mas não se prenda a ela. Gente, o que nós temos aqui é a receita de bolo. Você diz, não, professor, mas eu já fiquei ali encantado com o roteiro, já clareou muito a minha mente. Meu Deus, vocês não sabem o que está por vir, que vai clarear ainda mais a mente, que são, no caso, as máscaras, as benditas máscaras de redação, de como organizá-la. Vai ficar ainda mais fácil, acredita em mim. Máscaras para textos argumentativos. Introdução. Primeiro parágrafo. Sugiro que se faça introdução com 3 períodos, de 2 a 3 períodos. Eu vou repetir o que eu falei em outras aulas. Não confunda períodos com parágrafos. Eu não estou falando com 3 parágrafos, com 3 períodos. Uma introdução com 3 períodos. Não existe introdução com 3 parágrafos. Tá certo? Introdução com 3 períodos. 2 a 3 períodos. Vamos voltar aqui. Vou apagar isso aqui. Olha só, nessa introdução, o que é que eu tenho? Não se pode negar que a equiparação de direitos e a colaboração da mulher são quesitos fundamentais para o desenvolvimento. Período 1. Daqui até aqui. Primeiro período. Aqui, essa tal, já se inicia o segundo período, que vai até onde? Até o final. Termina aqui. Nessa introdução, 2 períodos. O que é um período, professor? É um. A palavra fugiu agora. Ela volta. É um enunciado. Chegou. Obrigado, Deus. É um enunciado que se inicia com letra maiúscula e para num ponto final. Ou que para num ponto de exclamação ou num ponto de interrogação. E as vírgulas? Vírgula e ponto e vírgula não encerram um período. Falei isso já também em outras aulas. Acho que lá no curso de português. Eu falei aqui na redação, não lembro. Certo? Então, isso é período. Certo? Não confunda com parágrafo. Então, a introdução, diga show, de 2 a 3 períodos, não mais que isso. Tá certo? Período 1, pensando numa possibilidade de 3 períodos. Período 1, P1, o que tem lá no período 1? É aquela afirmação de cunho geral, né? É uma afirmação genérica sobre o tema, pode ser também a definição do tema, como nós vimos os modelos de introdução lá nas aulas iniciais. Período 2 é a tese, é o ponto de vista. Não esqueça do modalizador. Período 3, a apresentação dos tópicos frasais. 3 períodos. Um para afirmação de cunho geral, outro para a tese e outro para a apresentação dos tópicos frasais. Tá certo? Se for usar 3. Olha só. Olha só. Volta para cá. O que é isso? São as dicas para a elaboração
da máscara de redação. Olha só, que maravilha! Para iniciar o primeiro período da introdução, vamos trabalhar passo a passo. Para iniciar o primeiro período da introdução, sugiro utilizar um adjunto adverbial que indique o recorte que você vai desenvolver no tema. Por exemplo, na sociedade contemporânea, vou iniciar. Pá, 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 pá. No Brasil, pá, 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 pá. No mundo globalizado, tá, 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 tá. Em diversas culturas, etc. 4 possibilidades para você iniciar o primeiro período da introdução. Que maravilha, que aula, que material rico. Caso ainda haja dificuldade, há também algumas expressões que podem ser utilizadas, como, por exemplo, sabe-se que, entende-se que, é notório que, por aí vai. Então, professor, eu posso começar. A primeira linha da minha redação pode ser assim. É notório que no Brasil. Pode. Eu posso começar assim. Na sociedade contemporânea, tal, tal, tal. A violência tem aumentado. Pode. Deve, inclusive. A menos que você tenha algo melhor. Aqui são sugestões de como iniciar. Ah, eu não sei como começar. Tá aqui. Tá aqui a máscara. Tá aqui os ingredientes. Joga tudo na panela, mexa, leve ao forno. Olha o tempo que vai ficar no forno. Quando estiver pronto, você tira para esfriar e consome. É só isso. Então vamos lá. Diante do exposto, não sei de onde foi que saiu esse A aqui, não. Sugiro uma introdução com a seguinte máscara. Gente, legal. A máscara de introdução, para você fazer qualquer introdução sobre qualquer tema. Eu falei que nesse curso tinha coisa boa. No mundo globalizado, ou nas grandes cidades, ou sabe-se que, ou entende-se que. Aí fica à vontade, fica a seu critério. Aí você mete aqui, ó, o período de cunho geral. Aí não está na máscara, porque eu não sei qual é o tema que você vai falar, eu não sei qual período você vai usar. Então, aqui é um jogo de preencher lacunas, aqui é o começo, são as possibilidades de iniciar, depois é com você. Sem dúvida, ou de certa forma, aí você mete a tese aqui, ó. Período com geral, mais a tese. Uma máscara. Outra máscara. Outra possibilidade. Vamos lá. Máscara 2. No mundo globalizado, ou então nas grandes cidades, sabe-se que, entende-se que, as possibilidades. Aí você mete o período de cunho geral, que é uma afirmação de cunho geral sobre o tema. Aí você vai lá e entra. Sem dúvida, tal, 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 então, de certa forma, aí você joga a tese. Depois do de certa forma, você joga a tese. De certa forma, tal, 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 tal. Aí depois, observe que esse é um segundo modelo de máscara. Isso ocorre porque, dentre as razões de tal, tal, tal. Aí você cita os tópicos frasais. No primeiro modelo, nós temos só período e tese. No segundo modelo, período de cunho geral, tese e tópicos frasais, que foi o que eu venho sugerindo desde o começo das aulas. Esse modelo de introdução aí. Você joga informação de cunho geral, joga a tese, joga os tópicos frasais, que são os argumentos, que são aquela ideia 1, ideia 2, e está pronto para iniciar aí uma dissertação massa. Os dois modelos são aceitos, mas eu prefiro, inclusive, quando vou fazer redação, utilizar o modelo 2. Formação de cunho geral, tese e tópicos frasais. Observe, cada um deles em um período
diferente dentro do mesmo parágrafo, certo? O que o abençoado do autor fez aqui? Ele jogou a tese num período e no outro ele jogou os tópicos frasais. 2 períodos só, não usou os 3. Perfeito também. Por quê? Porque ele colocou os 2 tópicos frasais. Quando você traz os tópicos frasais na introdução, meu Deus, fica fácil, porque você sabe como vai desenvolver. Você já tem ali. Poxa, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver os 2 tópicos frasais que eu citei na introdução, em cada um dos parágrafos seguintes. Você já tem claro o que vai fazer. Tá entendendo? Essa clareza, né, de saber o próximo passo faz uma diferença muito grande. Saber sobre o que você vai falar no decorrer do texto, saber que no primeiro parágrafo desse texto eu vou desenvolver o argumento 1, que é a árdua batalha feminina. Pronto. E depois, no outro parágrafo de desenvolvimento, vou fazer o quê? Vou falar de quê, meu Deus do céu, agora? Da necessidade da presença da mulher no mercado de trabalho. Consegue entender? Quando você tem uma introdução aqui bem elaborada, facilita a sua vida na sequência do texto, e ele prende aquilo. Você não vai correr o risco de abordar algo da introdução e no desenvolvimento fugir, sair por outro caminho. Não vai correr esse risco, porque você tem ali um roteiro a seguir. Você sabe que citou 2 argumentos e que os 2 próximos parágrafos serão para desenvolver os 2 argumentos. Que legal. Então tá aqui, 2 modelos, 2 máscaras de introdução, é só encaixar. Quem não fez a redação ainda, não começou, tente fazer usando esse modelo, encaixe, pega essas dicas e veja no que dá. Tá certo? Depois, nós vamos para o desenvolvimento do primeiro parágrafo. O que nós vamos fazer no desenvolvimento do primeiro parágrafo? Olha só, para a gente não ficar cortando a aula, eu vou parar a aula aqui e a gente faz isso aqui na próxima aula. Pega do desenvolvimento para a conclusão. Na próxima aula de quarta-feira, tá certo? Para não ficar também muita informação para a mentezinha de vocês. Deixa eu só ver isso aqui. Vamos lá.